Olá, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão da equipe Infolição. Esta semana, o nosso tema foi a respeito do amor sendo posto em ação, baseado no capítulo 58 de Isaías. Conosco está o pastor Moraes, o pastor Bruno e o pastor Luiz Cláudio. E aqui que vos fala o pastor Pablo. E para iniciar o nosso estudo, nós vamos fazer uma oração e queremos convidá-lo a nos seguir em nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram e nossos grupos do WhatsApp, para que você possa receber diariamente este conteúdo para auxiliar no estudo da lição. Vamos orar então nesse momento. Bondoso Deus, pedimos que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para compreender a tua palavra, que o amor seja posto em ação, para que o teu evangelho seja compreendido, para que o teu evangelho avance. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, o amor em ação. O nosso verso para memorizar está em Isaías capítulo 58, verso 10, que diz: se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Capítulo 58 de Isaías trata de alguns assuntos relativos à fé judaica e que se estendem até o dia de hoje também, em alguns aspectos. Três elementos que são abordados nesse capítulo, alguns elementos que são abordados, como o jejum, festas cerimoniais, né? E o sábado, eles atestam que Deus está muito mais interessado na essência do que simplesmente na forma exterior da religião. Quando colocamos o amor em ação, quando exercemos a verdadeira religião, nós estamos refletindo o caráter de Deus. Quando nós nos preocupamos com o nosso semelhante, nós exercemos a verdadeira religião ensinada por Cristo. E ele faz algumas perguntas, né? Não é esse o jejum que escolhi? Que vocês ajudem os necessitados, que vocês socorram os aflitos. Enfim, servir a Deus, seguir as suas leis, fazer a sua vontade, muito mais do que seguir rituais, é muito mais do que ser um religioso na aparência. É você colocar em prática, de forma ativa, o amor de Deus em serviço ao semelhante. Quando nós servimos ao nosso semelhante, quando nós ajudamos as pessoas ao nosso redor, nós estaremos exercendo a verdadeira religião. Esses temas serão abordados aqui ao longo do nosso estudo, pelos nossos colegas, para mostrar que quando nós agimos em favor do nosso semelhante, nós estamos colocando em prática o amor de Deus, o verdadeiro amor ensinado pela Bíblia. Vamos dar prosseguimento agora com o nosso amigo Bruno Flávio. Obrigado, pastor Pablo. A gente indo agora para o nosso info de domingo. Deixa eu só abrir ele aqui. A gente vai ver Deus anunciando aqui uma figura de linguagem bem bonita que Isaías usa, onde ele vai chamar e vai falar aqui em Isaías capítulo 5. A gente pode ver, eu vou ler aqui Isaías capítulo 55, verso 1 em diante, fala assim: todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vende comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por muito tempo, eu li esse texto e ficava meio perplexo com até um dos pontos principais que o texto traz. Falando que venha e compre, mas compre sem dinheiro. Eu pensava assim, gente, qual é o sentido de você ter isso, né? Você comprar, venha comprar, mas não tem dinheiro. Se eu fizesse isso, se qualquer vendedor fizesse isso, ele estava encrencado. Mas quando a gente vai olhar dentro do contexto histórico de Isaías, e a gente vai ver aqui
como Isaías aplica esse contexto à realidade divina, a gente vai perceber que no Oriente Médio, né, naquela região, naquela época, há um relato de vendedores ambulantes de água. Então, para a gente não faz muito sentido alguém vender água, mas numa realidade desértica, a água é essencial e o vendedor de água é uma figura muito conhecida. A gente vai ter até aqui no começo, tem uma música muito bonita, um dos hinos mais bonitos que eu acho que a igreja já produziu, é do Daniel Salles, né, que é o Vinde as Águas. Esse A, por exemplo, fica de fora. A ideia aqui é como se fosse um vendedor. Então, imagina assim, um vendedor ambulante falando: ei, você que quer água, você que tem sede, venha, venha, vinde as águas. Só que, claro, naquele período você tinha que comprar essa água. Você não estava perto de um poço, você tinha que comprar essa água. Tinha toda uma logística, mas aqui fala, continua dizendo e fala: vinde e comprai sem dinheiro. Então, a gente tem aqui uma figura de alguém chamando para uma coisa que tem um preço, uma coisa que precisa ser comprada, uma coisa essencial, mas que a gente vai conseguir ela sem dinheiro. Então, a figura da graça, ela é muito forte nesse verso. Ela é muito forte, ela é muito presente. Até o nosso info vai colocar aqui, né? Deus convida o seu povo a comprar sem dinheiro e sem preço aquilo que ele mesmo já garantiu. A expressão aparentemente contraditória mostra o valor da sua oferta. Então, Deus oferece gratuitamente o perdão, a salvação e a restauração. E a salvação nunca foi pelas obras. A antiga aliança e a nova aliança são baseadas no libertador prometido a Adão e Eva, sendo um dom gratuito. Então, é aquela velha frase, né, que a gente tem dizendo: a salvação é de graça, mas ela não foi barata, né? Então, nós temos uma salvação que custou muito caro, mas não para nós. Então, essa figura de linguagem que a gente vai ter de Isaías usando isso representa isso muito evidentemente. E a gente também vai ter algumas outras questões que são colocadas aqui, que tem um chamado a um banquete também, né? Quando a gente continua vindo, fala aqui no verso 6, por exemplo, depois de falar aqui, olha, por que vocês não vão gastar dinheiro com o que não é pão? Venham, a gente vai pôr uma mesa. No verso 6 a gente tem aqui: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Então, nós temos aqui uma busca pelo Senhor, que vai dar essas questões essenciais para a gente, vai nos sustentar, e um apelo para que cada um abandone seus maus caminhos e se volte para o Senhor. Esse, com certeza, é um dos textos mais bonitos das Escrituras e é uma figura de graça sempre presente. E fica para vocês aí o apelo, né? Imagine o vendedor dizendo: Isaías aqui é o vendedor e continua oferecendo. Fala: venha você que tem sede. Você que precisa de salvação, você que precisa de consolo, você que precisa de perdão, você que precisa de guia da palavra, venha à fonte da água, mas não precisa ter dinheiro, porque o preço já foi pago. Essa é a nossa lição de domingo, uma lição muito bonita, e eu queria passar agora para a nossa lição de segunda-feira. Pablo Amon. Isso. É muito interessante, Bruno, porque muitos vendedores, quando ofertam o seu produto, nem sempre o produto é bom, nem sempre o vendedor está sendo honesto, né? E ele oferece o produto buscando ter um ganho pessoal. No caso de Cristo, ele oferece o que há de mais precioso para o ser humano: a vida eterna, salvação eterna, redenção. E ele, particularmente, o único ganho que ele tem é a satisfação de ter os seus filhos ao lado dele, né? Bem, os pensamentos de Deus, eles são muito mais elevados do que os nossos, né? Isaías capítulo 55, versos 6 a 13, nos diz que assim como os céus são mais elevados do que a terra, os pensamentos de Deus são mais elevados. E, de fato, há muitas coisas que nossa mente finita não é capaz de entender. Há muitos mistérios do universo. Cientistas estudam as galáxias com seus microscópios, com seus telescópios superpotentes, sondas espaciais. O ser humano tenta compreender lugares mais difíceis ainda do que o espaço, como o fundo dos oceanos. Há muitos mistérios ao nosso redor, no mundo natural,
e também muitos mistérios na palavra de Deus. Por mais que tantos livros tenham sido escritos, tantos estudos, tantas pesquisas, mas há muitas coisas que ainda permanecem obscuras à nossa mente infinita. E assim ainda ficará, até que o Senhor restaure todas as coisas e nos dê todas as respostas. Há grandes mistérios. A mente de Deus, ela está muito acima da nossa. E há coisas que, até que o próprio Deus nos revele, nós não conseguiremos entender completamente. Dentre alguns dos grandes mistérios do universo está a criação do mundo. Há muitas teorias referentes à criação do mundo, algumas que se colocam como científicas, como totalmente corretas e sem nenhuma margem para discordância, e há outras teorias que são colocadas como uma fantasia, como um mito. Por exemplo, a teoria da criação, né, de que o universo veio à existência através de um ser que criou. Nós cremos nessa teoria, mas para muitas pessoas é apenas uma fantasia, não há nenhum respaldo. Há também o mistério da transformação do corpo. A Bíblia revela que o ser humano corruptível um dia será revestido da incorruptibilidade. E para nós, que há tanto tempo, desde que nascemos, e há séculos, milênios, que o mundo está, então, afundado no pecado, é difícil para a gente conseguir compreender um corpo que não é ferido, que não envelhece, que não adoece. Nós imaginamos, mas não conseguimos ter uma noção tão ampla disso. Mas um dia isso será real, na nova existência que Deus concederá a seus filhos. Mas de todos os mistérios do universo, o maior mistério é a encarnação de Cristo, que proporcionou a concretização do plano da salvação da raça humana. É incrível como um ser onipotente, um ser infinito, foi resumido em um ser humano. Foi, digamos assim, entre aspas, rebaixado à situação de um ser humano, com os sentimentos que nós temos, com as necessidades físicas que nós temos, com as limitações às quais estamos submetidos. Sabe, pensamos que a humilhação de Cristo foi simplesmente a tortura e a morte de cruz. Mas a humilhação de Cristo iniciou pelo seu simples nascimento. Ser totalmente dependente de uma mãe, estar submetido às necessidades físicas, isso já foi uma grande humilhação. E esse mistério é muito difícil para que nós possamos entender. Mas por mais difícil que seja, nós podemos aceitá-lo pela fé. Que a palavra de Deus nos mostra que esse ser todo-poderoso, ele foi capaz de um tão grande sacrifício para redimir a raça caída. Esse assunto, ele é inesgotável, a encarnação de Cristo. Nós podemos aceitar e entendê-lo simplesmente como o grande mistério da piedade. Então, meus amigos, vamos continuar o nosso estudo aqui com a parte de terça-feira, companheiros de jejum. Muito bem. Do capítulo 55, ou 56 até o 59, a gente vai ver ali 5 acusações que Deus faz contra o povo de Israel. A primeira acusação é de corrupção da liderança. A segunda é a idolatria. A terceira acusação é o orgulho. A quarta, que está no tema de hoje, de terça-feira, que é a hipocrisia. E a quinta é a injustiça. E a lição de hoje fala dessa quarta, que é a hipocrisia. É possível você fazer uma coisa correta com a intenção errada. E a lição de hoje, ela dá 3 exemplos dessa façanha que é própria do humano. O indivíduo ele pode ser fiel, porque a fidelidade ela é externada. O indivíduo, ao devolver o dízimo, ele pode ser flagrado, porque é uma devolução pública. Ele pode jejuar, ou poderia jejuar na época, que também era uma demonstração pública. E a prática de boas obras, que era naquela época algo que poderia ser visto e as pessoas faziam boas obras para serem observadas.
Mas aí nós temos, alguém pode ser fiel no dízimo, ir à igreja, cantar, devolver na salva todo o seu dízimo, o valor correto de 10%, sem nenhum roubo, sem nenhuma... Mas ainda assim, ele está cometendo um desagrado a Deus, que é a hipocrisia. Ele pode estar fazendo uma ação, mas a sua intenção não é correta. O mesmo acontece com o jejum. A pessoa pode aplicar um jejum aí de 12 horas, 24 horas, todo mundo fica sabendo e todo mundo aplaude, mas ainda assim ele pode estar cometendo algo com a intenção errada. E as boas obras, ainda mais. Uma pessoa pode muito bem pegar o seu salário e comprar de comida e dar aos pobres, ele pode vender seu carro, ele pode fazer muitas ações e que a comunidade possa aplaudi-lo, e ainda assim ele é acusado por Deus de hipocrisia, né? Porque essas ações que a lição fala hoje, elas nunca podem serem vistas como um fim ou como uma barganha. O ato de dizimar, não é um fim, ele é um meio, ele é um processo, está dentro do processo, que é uma ação para reconhecer as bênçãos do Senhor. Está aí, bem colocado aqui, para reconhecer as bênçãos e abençoar. O dízimo é um ato de gratidão. O jejum também, ele mostra a gratidão, lealdade e abnegação. E as boas obras demonstram a obediência como fruto da salvação. Só que essa demonstração, ela não pode ser vista pelos humanos. Ela só é vista por Deus. O homem pode ver tudo isso e a intenção do que pratica ainda ser errada. E aí você pode dizimar para barganhar e obter vantagens. Há esse sentimento de que se eu realmente for fiel a Deus, ele vai me abençoar, sendo que ao dizimar eu já estou dando aquilo que Deus me concedeu. E você pode jejuar para demonstrar justiça própria pela devoção, e você pode praticar boas obras para obter salvação como fruto de obediência. Então, todas essas ações são corretas, porém, elas podem ser feitas da maneira errada, ou pela intenção errada. Eu finalizo falando um pouco mais do jejum, que é o tema do dia, que o jejum ele era exigido por Deus apenas, o dia da expiação, mas o jejum, segundo o Ciência do Bom Viver, ele tem algumas funções que nos ajudam muito, e muito. O primeiro delas aí, Ellen White, ela diz o seguinte, que a pessoa que jejua, ela aumenta o seu potencial de domínio próprio. Alguém que é capaz de se privar do alimento, ele ganha forças para poder se privar de outras coisas também. O jejum, ele pode beneficiar uma pessoa fisicamente e ainda pode beneficiá-la intelectualmente. Uma pessoa, por um período de tempo que ele deixa de comer, o seu estômago vai exercer influência no cérebro, a desintoxicação, e ele pode compreender melhor as verdades de Deus. Então, o jejum tem essa questão física, tem a questão intelectual e tem a questão espiritual. No entanto, ao jejuar, dizimar ou cometer boas obras, lembremos que Deus conhece o nosso coração e a acusação podemos sofrer dele é a acusação séria, a acusação de hipocrisia. Que nós, ao fazermos essas coisas, possamos fazer pela motivação correta. Ato de gratidão, benevolência e uma resposta à salvação que Deus nos deu e praticarmos boas obras. Quero agora convidar o pastor Bruno Flávio. Vamos lá, então, quarta-feira. E eu vou começar pegando aí o gancho aí do que o Moraes falou, né? Porque, afinal de contas, é o mesmo texto, até a lição ela vai trazer aí o mesmo ponto. E eu acho interessante a gente ler o texto, porque o texto... E eu queria convidar você para depois pega o texto de Isaías 58, pega você que é professor de escola sabatina, pega esse texto e lê o texto, pega uma tradução um pouco mais formal, né?
e procure ali a expressão, procure circular na sua Bíblia quando aparece a expressão prazer ou próprios interesses. No original, essas duas expressões elas vão ter mais ou menos, vão ser da mesma palavra, né? Assim, as traduções um pouquinho diferentes, mas vão ser da mesma palavra. E aqui, a gente vai ver ela aparecendo algumas vezes no começo do texto e outras lá mais para o final. Aqui no começo, a gente vê Deus ele chamando o povo para clamar de plenos pulmões. Deus está desafiando o povo. A gente vê essa figura de Deus desafiando o povo em vários momentos aqui no livro de Isaías, né? Como se Deus falasse, olha, vai, dá o seu argumento, fala o que você tem para dizer. E aqui o verso 1 começa dizendo assim, ó, clama a plenos pulmões e não te detens. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Aqui ainda não é o nosso desafio, mas olha só o que diz aqui no verso 2. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia e têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos de justiça e têm prazer em se chegar a Deus. Verso 3, dizendo, por que nós jejuamos e não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Então, aqui a gente tem um povo. Deus agora vai responder esse desafio do povo. O povo dando ali os seus argumentos. E o argumento do povo é, por que a gente jejua e o Senhor não atenta? E logo em seguida, por que a gente aflige a nossa alma e você não leva em conta? A gente tem um paralelismo quase que sinônimo aqui, dizendo que, Senhor, a gente está orando e a gente quer o nosso direito. É interessante isso. E Deus ele vai até usar aqui a palavra prazer, dizendo que o povo procura num estado, que é um estado de idolatria, é um estado de apostasia, que a gente vai ver no capítulo anterior, e eles perguntam pelos direitos de justiça. Ele vai usar duas vezes aqui, dizendo que eles têm prazer em conhecer, em saber os caminhos de Deus e prazer em se chegar a Deus. Agora, veio o ponto. Como é que funcionava esse jejum deles? E aí a gente vai ver aqui, no verso 4 em diante, falando como era esse jejum, como é que era o jejum que Deus esperava. O jejum que eles praticavam, olha só o que diz aqui, eis que no dia que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, né? Do que eu falei de prazeres e próprios interesses. E exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, perdão, tinha lido o verso 3, agora sim o verso 4. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferides com punho iníquo, jejuando assim como hoje não se farão ouvir sua voz do alto. Então, eles não só jejuavam, mas jejuavam para aflição. E como é que isso acontecia? Aqui diz que quando eles jejuavam, eles exigiam que alguém fizesse todo o seu trabalho. Quando a gente vai ver, nós temos aqui várias referências aqui dizendo no dia que jejuares, quando jejuares, o autor da lição vai, inclusive, a gente vai ver isso aí mais na lição de quinta-feira, vai, inclusive, apontar uma ligação, essa expressão afligir a alma, ela é uma expressão que aparece na Bíblia em relação ao dia da expiação, que era um sábado cerimonial. A gente vai ver aqui que o que eles faziam era o quê? Eu vou jejuar, eu não vou fazer nada, eu vou guardar o sábado. Mas o que eles faziam com o pobre, com o necessitado, com os empregados? Eles exigiam que eles fizessem o trabalho deles. Então, não era só um dia que eles não estavam adorando a Deus verdadeiramente, mas era um dia que eles estavam oprimindo o necessitado, oprimindo o pobre, oprimindo o faminto. Então, não só eles não comiam, como ao invés de ele ajudar o necessitado, ele fazia o necessitado trabalhar. E Deus vai falar o quê? Como é que é o jejum que eu escolhi? E aí ele diz aqui, ó, o jejum que ele escolheu não é o jejum simplesmente de você ficar, está aqui no verso 5, que ele aflige a sua alma, incline a cabeça, fique com um pano de saco cinza. Esse não é o jejum que Deus escolhe. O jejum que Deus escolhe é aqui que diz, ó, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos, despedace o jugo. Agora, tem um detalhe interessante. Quando você vai ler o capítulo, a gente não vai ler tudo, muitas das coisas que Deus diz que deveriam ser praticadas no jejum são as coisas que o povo pedia e diz aqui como sendo a justiça que ele pede. Então, a gente vai ter alguns exemplos. Um que fica bem claro aqui, a gente pode ver no verso 10 e no verso 11. Olha só o que a gente vai ver aqui no verso 10 e no verso 11. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, presta atenção nessa parte, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor, agora verso 11, o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até em lugares áridos e fortalecerá os teus ossos.
Então, olha só, se você farta a alma do aflito, o Senhor vai fartar a sua alma. E isso a gente vai ter várias vezes, a gente vai ter vários em outros momentos, Deus falando isso. Que o que o povo fizesse ao aflito, ao necessitado, ao oprimido, Deus faria a ele. E aí, nosso info aqui, ele coloca de maneira bem bonita aqui, bem representada aqui, que o pastor Pablo fez, coloca assim, ó, não aceitar rituais como o batismo, a Santa Ceia, são sinais de falta de fé. Não aceitar a lei moral ou alimentar pode indicar ignorância, mas a obediência aos princípios bíblicos deve acompanhar as suas práticas para que possam salvar os outros. Então, por exemplo, aderir às leis alimentares e alimentar os famintos, dedicar tempo à guarda do sábado e dedicar tempo aos necessitados. É perigoso crer que a mera observância a leis ou rituais religiosos seja uma prova definitiva de obediência àquilo que Deus pede. E o exemplo do nosso texto de Isaías 58 é bem claro. O povo achava que jejuar era uma questão de barriga vazia. Mas não adianta a sua barriga estar vazia se você só pensa no seu próprio umbigo. O jejum, a maior evidência que aquele jejum não estava sendo verdadeiro, estava sendo um jejum hipócrita, como o pastor Moraes já mencionou, é perceber o quê? Que aquele jejum, ele não vinha acompanhado dos verdadeiros frutos do Espírito. Ou seja, o povo estava jejuando, mas não tinha aproximação com Deus. E a evidência disso era o quê? Que eles estavam oprimindo e tratando com maldade os necessitados, as pessoas que estavam debaixo dos cuidados deles. Então, a gente tem que entender, vida cristã não é pro forma. Ou seja, vida cristã não é um conjunto de regrinhas de pode ou não pode. Vida cristã é em relação a você ter um relacionamento de submissão com Deus. E aí, não é uma mágica, não é uma coisa mística, onde você vai fazer alguns rituais específicos e vão acontecer as coisas específicas. A mágica é isso. Eu faço alguns gestos, eu falo algumas palavras e acontece o resultado específico. Vida cristã não é sobre isso, não é um misticismo. Vida cristã é sobre você ter um relacionamento com Deus. É você entender que você tem um Deus que tem vontade, um Deus que tem princípios. E se a sua obediência não leva em conta os princípios daquele Deus, do seu Deus, é porque você não está sendo obediente. Então, vamos sim obedecer a Deus, mas lembrando que a obediência existe por princípios. Ô Bruno, o Senhor Jesus, nos evangelhos, ele ecoa essa mensagem ao dizer: todas as vezes que fizerem isto a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Exatamente. E a gente também vai ter Jesus falando do jejum também, e falando, olha, se você jejua para que os outros te olhem, você já recebeu a sua recompensa. Então, se você está jejuando pela forma, simplesmente pelo que você vai fazer, a sua recompensa você já está recebendo. Bem, então vamos agora para a nossa lição de quinta-feira com o nosso pastor Luiz Cláudio. Nós já estudamos um pouco na lição dessa semana, o capítulo 55 de Isaías, que é um capítulo lindíssimo, que fala que Deus oferece a sua graça, oferece seu perdão. Eu lembro que as festas judaicas tinham um calendário, e a gente vai chegar agora no capítulo 58, a questão do sábado cerimonial, e esse sábado aqui é muito especial porque é o dia da expiação. Antes de chegar no dia da expiação, nós tínhamos algumas festas. A festa da Páscoa, pães asmos, as primícias, Pentecostes, trombetas, e por fim, então nós teríamos a festa da expiação, o grande dia da expiação, Yom Kippur, esse dia tão esperado pelos judeus, para depois ter a festa das barracas, a festa do tabernáculo. Quando chegava o dia da expiação, o povo iria se encontrar com Deus. Essas festas que aconteciam antes era para identificar que Deus havia oferecido graça, misericórdia e bondade. Era de se esperar que um povo que já foi agraciado por Deus, um povo que já foi abençoado por Deus, um povo que recebeu a misericórdia de Deus, chegasse nesse dia pronto, preparado para esse dia. E a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que você não pode amar a Deus que você não vê, se você não consegue nem amar a pessoa que você vê, a pessoa que está próxima de você. E o capítulo 58 de Isaías deixa claro que a nossa relação com Deus afeta a nossa relação com as pessoas. Jesus Cristo é o grande modelo disso. Ele submeteu-se à humilhação, ele demonstrou bondade e ele também descansou no sábado. O sábado que lemos em Isaías 58, claro, é o sábado cerimonial. A gente sabe disso porque
ele está se referindo ao dia exigido do jejum, e o dia exigido era Yom Kippur, o dia da expiação, mas se aplica também ao sábado do sétimo dia. Aliás, tudo que acontecia em todo sábado cerimonial tem que ver com o sábado semanal. Era um dia que não se trabalhava, um dia que se dedicava a Deus, mas um dia também que deveria se dedicar ao próximo. Lembro que a primeira vez que alguém me mostrou esse texto, diz assim, olha, me disse, você não pode trabalhar no sábado porque você não pode cuidar dos teus próprios interesses no santo dia do Senhor. E depois de muito tempo eu fui ler esse capítulo e percebi que a preocupação de Deus não era essa. Não era simplesmente que o povo judeu parasse de trabalhar. Acontecia isso, era um dia especial, era um dia de jejum, os judeus não trabalhavam, mas não somente isso. O mandamento do sábado diz, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva. Não é apenas me relacionar com Deus, é amar também o próximo. E o que os judeus estavam fazendo? O que Deus está reclamando aqui no capítulo 58? Que as pessoas estavam jejuando nesse dia, mas estavam exigindo que outras pessoas fizessem o trabalho delas. Não havia amor, então. O que Deus espera? Que as obras do ser humano sejam correspondentes à graça que ele recebeu. Não fazemos algo para receber a graça de Deus. Muito pelo contrário. Por acreditarmos que a graça é perdoadora, também acreditamos que a graça é transformadora. E essa graça que perdoa e nos transforma, nos faz viver relacionamentos diferentes. Então, o capítulo diz assim, não te escondas do teu semelhante. Muito interessante essa colocação de Deus. Olha, você não pode se esconder da pessoa que está desabrigada, que está sem roupa, que está com fome, e nem coloque peso para ele, não aumente a sua carga, não faça ele sofrer no dia do jejum. Você deveria ter chamado essa pessoa para adorar a Deus junto. Não, mas você está fazendo o contrário disso. Não está chamando a pessoa para me adorar. Você está adicionando fardo para essas pessoas. Observar o dia semanal é respeitar o projeto de Deus, que dispõe um ritmo de trabalho e repouso. É interessante que eu vou comentar agora, você pode encontrar numa edição da Bíblia Católica, ali da editora Paulino, você vai ver aí na nota de rodapé, você pode acessar lá, você pode ter acesso a esse conteúdo numa Bíblia Católica. E lá ele diz assim, o que Deus espera desse descanso? O que Deus espera do dia sagrado do sábado? O que deve acontecer nesse dia? É um dia para reencontrar os mais profundos valores de sua existência. Repartir com os irmãos o dom da vida. Cessar o trabalho, cessar o comércio e encontrar as pessoas como iguais. Isso aqui é muito interessante, porque durante a semana existem pessoas que podem ser maiores do que outras em funções, em questões sociais, em questões financeiras, mas no sábado todos são iguais, todos descansam da mesma forma. E mais um comentário muito interessante que tem aqui na Bíblia Católica é fruir gratuitamente de um relacionamento que os faz crescer juntos. E é justamente isso que a Bíblia diz. O sábado não é apenas para você deixar de trabalhar, mas é um dia para você se relacionar com as outras pessoas. No capítulo 58 de Isaías, há uma preocupação divina com os relacionamentos. A observância de três elementos constatam essas premissas. E eu coloquei esses três elementos aqui, o sábado, a lua nova e o jejum. Já foi falado pelos colegas, esses três momentos especiais ali da vida dos judeus deveria ser para desenvolver um amor altruísta e deveria aproximar as pessoas. Lembre, quando você lê Isaías 58, deixar de fazer as coisas que lhe agrada, deixar de fazer as coisas que são do seu próprio interesse, estão relacionadas, não te esconda do seu semelhante. Então, não é deixar de fazer as coisas do meu próprio interesse, simplesmente cessar o trabalho, mas cuidar do outro, amar o outro. Você vai jejuar, você vai descansar, você vai ter o sábado, que outros também tenham esse privilégio. Quando você for jejuar, lembre de pegar uma porção do seu dinheiro e ajudar alguém que está precisando de você. Quando você for trocar o seu guarda-roupa, quando você for jejuar, quem sabe da questão financeira, ajude uma outra pessoa. Isaías 58 nos leva a entender de que o que Cristo fez por nós, devemos fazer por outros. Ele abriu mão não apenas de ficar um dia sem comer, mas abriu mão do céu para vir nessa terra. A gente tem que abrir mão de algumas coisas também para ajudar o próximo, para amar o próximo.
Abrir mão de comprar uma roupa nova, quem sabe abrir mão de comer num restaurante para ter um dinheirinho para ajudar alguém. O amor na prática, Isaías 58 nos ensina isso. Amar de verdade, amar na prática como Cristo amou. Obrigado, pastor Luiz. Vamos finalizar aqui com um texto que está lá no Ciência do Bom Viver, página 206. O pastor Pablo condensou aí em toda a nossa obra. O princípio do altruísmo revelado na vida de Cristo tem que ser desenvolvido. Deve ser lido por todos ou toda a casa de um verdadeiro cristão. Na parede, recolhe em casa os pobres e desabrigados. No guarda-roupa, veste o nu. Na mesa, reparte o teu pão com o faminto. A mordomia normalmente é passada como se ela fizesse parte dos 10%. Qual é o bom mordomo? O bom mordomo é aquele que pega os 10% e devolve a Deus, e a sua oferta devolve a Deus. Mas a mordomia, ela é muito mais do que isso. A mordomia tem a ver com os 90% que ficam em suas mãos. É o bom uso de todo o recurso que Deus te deu. Ao você dizimar e ofertar, não pense na sua consciência de que você fez todo ou tudo. O que está na sua mão também pertence a Deus. Existem alguns conceitos errados da mordomia, que é: eu dei 10% para Deus, sendo que Deus me deu 90% do dele. E ele ainda diz mais: esse 90% deve ser usado como um bom mordomo. A fidelidade não tem que ver só apenas com 10%. Quando você entrar com o carrinho no mercado, você pensar que existem pessoas que não vão entrar no mercado porque não tem nem condições, talvez nem um chinelo, seriam até expulsos do mercado se tentasse entrar. Quando você olhar para o seu guarda-roupa, lembrar que chegou frio, ou que alguém não tem sapato, e até mesmo você comprar um sapato novo, uma roupa nova, tudo isso faz parte da mordomia dos 90%. Existem 3 verbos aí dentro do cuidado para com os pobres, que é partilhar, abrigar e ajudar. Isso aí são alguns requisitos de um bom mordomo. E nós, como mordomos de Deus, temos uma responsabilidade enorme para com tudo que Ele nos deu, seja os 10% dele, os 10% de oferta, ou os que ficarem em nossas mãos. O que ficar em nossas mãos são de propriedade dele e que devem ser usadas de maneira responsável, como o pastor Luiz Cláudio bem frisou. Nós devemos, às vezes, nos privar de algum bem que nos faria bem para poder fazer bem aos outros. Nesse momento, eu quero convidar aqui o pastor Luiz Cláudio, que interceda aí em oração. Santo Deus, nosso Pai, nossa gratidão, nosso louvor, por termos estudado a lição durante essa semana. E tenha misericórdia de nós, para que a tua graça, bondade, preencha o nosso coração e a nossa vida de maneira que o amor seja prático. Que o jejum, que o sábado, mesmo vivendo em tempos tão diferentes, mesmo não tendo isto como cerimonial, mas possam ser também hoje, para aprendermos a amar as pessoas e a cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Hoje muitas pessoas também estão enfermas, que o Senhor, por sua graça, bondade, misericórdia, alcance cada uma delas e nos ajuda, Senhor. Sejamos os professores de escola sabatina, alunos, mas que sejamos cristãos, consagrados, dedicados e amáveis, a fazer a diferença onde quer que estejamos. Aqueles que estão indo para a igreja de forma presencial ou não. Em nome de Jesus, amém.